Muito bem, nesse bloco a gente vai falar sobre um assunto que muitas vezes não tem uma explicação lógica e também se contrapõe aos rigores da ciência, mas que está muito presente no dia a dia de pacientes, de profissionais da saúde que convivem com esses pacientes e de suas próprias famílias. Eu estou falando de fé, de espiritualidade, de algo que não é palpável, material, que a gente possa tocar, mas que está presente em nossas vidas o tempo todo. E nesses momentos de doença, de enfrentamentos com a nossa saúde, a gente se apega mais a isso. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o cirurgião cardiovascular, Dr. João Madeira Neto, que está começando o programa Reflexões Diárias aqui no Canal 18, que fala sobre isso. Tudo bem, Dr. João? Tudo bem, olá. Dr. João não, Dr. Madeira, né? Dr. Madeira, pode ser. Que bom que o senhor está conosco aqui de novo e eu quero saber como é que essa questão da espiritualidade tomou corpo na sua vida de médico. Olha, hoje tenho assim plena convicção, me deixa muito seguro, né, com relação à espiritualidade na prática clínica, na prática médica de uma forma geral, em todas as especialidades. E isso hoje é uma realidade, né? A ciência e a religião, vamos dizer assim, a espiritualidade, elas voltaram a estar próximas. Existe muita pesquisa nessa área. No meu caso, como sou espírita, e hoje o movimento médico e a espiritualidade para nós é colocado de uma forma muito mais tranquila, e existem muitas pesquisas em que a Associação Médico Espírita está envolvida. E quando eu conheci, há quase 7 anos, o movimento médico espírita, como que mudou a minha conduta, as minhas ações, tanto no âmbito profissional, familiar, mas hoje medicina e espiritualidade é uma realidade que deve ser discutida, que deve ser ensinada, e isso mexe com a gente, né? Na nossa conduta, está sempre nos chamando a uma reflexão maior frente ao paciente. Perfeito. Doutor Madeira, tem um famoso ditado popular americano, não sei se o senhor já tem conhecimento dele, que diz que uma oração por dia mantém os médicos distantes, né? O senhor acredita fielmente que a oração, a fé, enfim, a espiritualidade podem ser aliadas na recuperação dos pacientes e na prevenção de doenças? Acredita piamente nisso? Piamente, né? Além de ter uma crença íntima, pessoal, o Dr. Giancarlo Lucchetti, ele é um neurologista de Juiz de Fora, diretor do departamento científico da AME Brasil. Há pouco tempo atrás ele nos mostrou uma revisão sistemática de como estariam as publicações no mundo sobre o fato de nós orarmos, de nós impormos as mãos, a água fluidificada, né? E no contexto internacional de publicações sérias, bem desenhadas, publicadas em revista de impacto, nos mostrou que a oração, não existe nenhum trabalho científico dizendo que a oração é prejudicial. Pelo contrário, as evidências são cada vez maiores, fortes, que nós médicos podemos nos engajar nisso, que orar vai transformar, vai modificar as nossas células. E existem vários trabalhos já em andamento. O Dr. Mário Beauregard, que é um canadense, neurocientista, publicou agora, tem em português, o Cérebro Espiritual, onde ele estudou freiras que faziam meditações, que oravam. E isso hoje vai ter um impacto na saúde. E a Associação Médico Espírita de São Paulo fez uma consulta no CRM se nós médicos poderíamos orar com os nossos pacientes no consultório. E a resposta foi positiva. Nós não existe nada que impeça, porque a gente sabe que o Conselho Federal de Medicina, eles têm são extremamente rigorosos no que diz respeito à publicidade, a tudo, né? A conduta médica. Só fazendo um link, por exemplo, da oração com um abraço. Né? A doutora Virginia Satir,
que é de Palo Alto, na Califórnia, nos Estados Unidos, Departamento de Psicologia, ela publicou recentemente. Você quer sobreviver? Você dê 4 abraços. Quer ter uma vida saudável? Você dê 8. Você quer evoluir? Dê 12 abraços por dia. Perfeito, é uma metáfora, né? Mas na verdade, assim, não pode ser qualquer abraço, tem que ser aquele abraço realmente sincero, né? Afetuoso, não é aquele abraço de urso também. O senhor é muito convincente e vivencia isso, seus colegas o conhecem por essa prática diária, né? Com relação à espiritualidade. Mas eu quero saber como é que é no dia a dia. Tem algum colega que converse com você a respeito disso, que seja reticente, que não acredite? Como é que é conviver na mão dupla disso, né? Das pessoas que se opõem na própria área da medicina e naqueles médicos que aceitam, que abraçam a ideia. Como é que é conviver com isso no dia a dia? Com os seus colegas, doutor? No início, tivemos muitas barreiras, assim. O médico, para que ele pratique, para que ele realmente entenda e vivencie na sua prática clínica a espiritualidade, ele precisa ter uma formação. Ele precisa, como qualquer especialidade, como qualquer tratamento, como uma técnica cirúrgica, precisa conhecer, estudar, se aperfeiçoar nisso para poder praticá-la. Hoje a maioria dos colegas, eles já estão percebendo isso. Eles já sabem que isso existe, que isso é possível. E muitos o fazem, às vezes, sem perceberem. É aquele médico que é afetuoso, que abraça seus pacientes, que ele tem uma relação mais próxima com os pacientes. E em vários estudos, o Dr. Balint, Michel Balint, tem um livro, né, O Médico, o Paciente e a Doença, onde ele, na introdução do livro, ele já coloca que o primeiro tratamento que o paciente recebe é seu médico. Então ainda existem muitas resistências por parte dos colegas. Certo. Muito médico cético, que é muito ciência e que ainda não percebeu desse elo de ligação entre a ciência e a espiritualidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é a referência médica no Brasil, na grande maioria dos serviços, nos Estados Unidos hoje, quase 100% de todos os cursos de medicina tem a disciplina saúde e espiritualidade. É aí que eu quero te perguntar, porque existe pelo menos 19, pode ser que eu esteja um pouco desatualizada, pelo menos 19 universidades americanas, incluindo a renomada Harvard, que dispõe nos cursos de medicina de uma carga lá, né, de uma grade de espiritualidade. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil iniciou na Universidade do Ceará, em Minas tem 2, em São Paulo na USP, na Unifesp e no Rio Grande do Sul. Então nós já temos também. Já temos vários. Que interessante. Interessantíssimo. Até e hoje tem muitas gerações. Ligas nas faculdades de medicina, tem várias ligas de medicina e espiritualidade. O que é importante falar de espiritualidade? Por que isso começou? Porque há uma necessidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, 90% dos americanos acreditam em Deus. E 70% desses pacientes, eles gostariam que o seu médico falasse de religião com ele. Sim. Então isso está colocado, os pacientes, há uma necessidade. Então o médico ele não pode negligenciar isso. Né? Existe uma técnica de como nós fazemos a anamnese, nós temos que respeitar o culto religioso de todos os pacientes. Vai haver pacientes que não querem que fale nisso. Né? Então, nós precisamos nos Tem uma abordagem familiarizar. toda especial também. Quer dizer, é mais um trabalho para o médico. E né? é rapidinho. Hoje eu faço uma anamnese espiritual do paciente em 2 minutos. Eu converso com ele. É mesmo? Como é que é? Faz de conta que eu sou tua paciente. Eu pergunto qual a sua religião, se você acredita em Deus. Eu pergunto assim, você acha que a sua fé, a sua religião pode mudar o curso da sua doença, do seu tratamento?
E se as respostas são positivas, então é um aliado que eu tenho. Porque a grande maioria das doenças, elas estão nos ensinando. Porque a doença em você é uma, em mim é outra. Tem pacientes, por exemplo, que estão com câncer e eles estão bem. Que o prognóstico deles, o prognóstico técnico daquele tumor naquela localização é muito ruim. Mas se houver uma transformação íntima, o tumor obedece ao comando meu. E quantas pessoas a gente vê que o médico deu um prognóstico ruim de 6 meses, 1 ano, e essas pessoas vivem 5? São surpreendidas. Tem pessoas que né? o tumor até desaparece. Os Então, milagres. existe algo no ser humano. Né, que O senhor acredita em milagre? Em milagre, não. Eu acredito numa ação energética, né? Num magnetismo que eu posso acessar, que eu posso receber e que a minha célula vai se transformar. E quem deu o maior exemplo disso foi o Cristo. Porque Jesus sempre perguntava, tu queres mesmo que eu te cure? E quantos que na presença dele... Isso, sua fé te curou. Tua fé te curou. E quantos que foram curados por ele, porque ele tinha uma energia sutil, né? A qualidade do magnetismo desse homem é incomparável. E quantos foram curados por ele, e quando ele virou as costas, voltaram a ficar doentes. Porque o processo de cura ele é íntimo. É a autocura. É isso que nós, médicos, precisamos oferecer esse algo mais para os pacientes. Você é o gerente das tuas células. As tuas células te vigiam 24 horas. Então hoje, é importante o que eu como? É importante. Mas é fundamental o que eu penso. Puxa vida, né? Isso aí desencadeia uma série de situações aí para o nosso corpo. Doutor Madeira, tem uma citação que a gente vai assistir agora e depois eu quero ouvir a tua opinião, tá? O médico Herbert Benson, da Faculdade de Medicina de Harvard, afirma que o estresse é responsável por pelo menos 60% das doenças que atingem o homem moderno. Além disso, faz o organismo produzir o agente inflamatório interleucina 6, que está associado a infecções crônicas, diabetes, câncer e doenças cardiovasculares. Segundo o médico, ao orar, o paciente atinge um estado de relaxamento capaz de reduzir o impacto dos hormônios no organismo. A oração continuada desacelera os batimentos cardíacos, o ritmo de respiração, baixa a pressão sanguínea e reduz a velocidade das ondas cerebrais, melhorando a condição física. Ele comprovou que pessoas que raramente iam à igreja tinham altos níveis de interleucina 6 no sangue, enquanto nos frequentadores assíduos, esses índices eram significativamente mais baixos. Essa explicação convence o senhor? Muito. Vários outros autores reproduziram o que o Benson reproduziu em Harvard. E o Dr. Harold Koenig, que é da Duke University, mostrou num encontro aqui no Brasil sobre uma pesquisa dele sobre as interleucinas. Então vamos exemplificar. Por exemplo, um momento de raiva, de fúria, de depressão. O que eu produzo? O meu cérebro interpreta as minhas emoções. Então é psíquico, é neurológico, endócrino e imunológico. Então esses sistemas eles estão interligados. Então na hora da raiva eu vou produzir alguns neuropeptídeos, por exemplo, a adrenalina, que é um vasoconstritor, que vai dissociar as minhas moléculas. E eu vou ter prejuízo. Ao passo que, no momento em que eu estou fazendo uma oração, eu também ativo esse sistema psíquico, neuroendócrino, imunológico, e o meu sistema imunológico produz interleucinas, produz várias substâncias, que são substâncias que associam, né, como a noradrenalina, a dopamina e a serotonina, que são as 3 substâncias que alguns autores chamam que as substâncias da felicidade. Exatamente. Então orar
Hoje não é uma coisa das religiões, né? Não é uma coisa científica também. A ciência, porque a ciência perguntou, existe uma diferença entre ter uma religião e ter religiosidade? Muito. Porque quando eu tenho uma carteirinha, eu sou dessa religião, eu sou daquela, eu vou no meu culto, eu sigo um ritual e depois eu vou para minha casa e nada mudou na minha vida, é uma coisa. Agora, se eu tenho uma religiosidade, eu vou no meu templo religioso com frequência, uma vez por semana, e lá eu me dou, eu ajudo, eu sou útil lá, e lá eu não sou o Dr. Madeira. Lá no meu templo religioso eu sou o João Madeira. Se precisa que passe pano no chão, se precisa que conserte uma luz, eu vou lá e faço por amor. Eu sou um voluntário, eu estou lá por mim. E isso tem um impacto na minha saúde, no meu sistema imunológico. E orar hoje é fundamental. Fundamental. Como abraçar, como sorrir, como ter pensamentos positivos, pensamentos que nos ajudam. E eu vou ativar substâncias, porque nós temos uma farmácia interna, e ao contrário também é ruim. Eu já levanto de manhã, mal-humorado, já reclamo disso, reclamo daquilo, brigo com todo mundo. Verdade. Coisa boa não vai produzir. Produzindo lixo íntimo, que vai prejudicar. É uma reeducação também espiritual, né, claro, psíquica, que a gente tem que estar presente. Doutor Madeira, um médico voltado para essas questões de espiritualidade é um médico mais completo? Eu vou falar por mim, né? Eu melhorei muito, né? Cresci muito profissionalmente. Eu já fui muito arrogante, já me indispus muitas vezes com pacientes. Hoje, graças a Deus, isso acontece raramente. Porque somos todos ainda imperfeitos, né? Todos temos as nossas dificuldades, os nossos traumas, as nossas, né? E a espiritualidade nos educa. Primeiro eu me educo, para depois eu praticar. Perfeito. Sem dúvida nenhuma. É um autoaprendizado. Autoaprendizado. E quem sai ganhando com isso somos nós, né, os pacientes. Doutor Madeira, muitíssimo obrigado por ter vindo. Eu quero que o senhor faça o convite para o telespectador do Canal 18 para acompanhar Reflexões Diárias, que em breve estreia aí na casa. E é bom, né, a gente ter esse chamamento aí para essas reflexões, todos os dias falar um pouquinho sobre espiritualidade. Fique à vontade. Então, eu queria convidar a todos. Na próxima semana estaremos juntos, diariamente, reflexões diárias, onde estaremos discutindo intimamente, de uma forma muito profunda, essa relação da ciência, da religião, da alma, como que nós vamos levar a alma à medicina. Venham conosco. Muito bem. Seja bem-vindo, viu? Muito Obrigada.